Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial Mão Amiga, para falar um pouco sobre o que ocorreu em Paraisópolis, aqui em São Paulo, sobre as origens da polícia, o histórico racista do judiciário, violência no campo, agronegócio, capitalismo e indústria da vigilância. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. Ficou ofendidinho? Impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí. Pirralha. Esse país é verde e amarelo! Nesse episódio você vai entender melhor como a banda toca quando, por exemplo, leis ambientais são alteradas pelo IBAMA para que ministros do STJ possam criar seus papagaios em paz. Ou quando nesse dito Estado laico o próprio STF organiza missas católicas para a posse dos novos membros do Conselho Nacional de Justiça. Ou que dizer ainda de juízes que frequentam motéis com as amantes durante o expediente e têm seus processos administrativos arquivados, pois os corregedores do CNJ, esses que tomam posse durante a missa, entendem que se a ida ao motel durante o trabalho não prejudica a atividade profissional, então não tem problema nenhum. Enquanto o judiciário reza, transa e brinca com seus animais de estimação, as nossas leis seguem sendo criadas e gerenciadas à base de muito dinheiro e a indústria do encarceramento em massa vai muito bem, obrigado, prendendo sobretudo pobres e negros que, olha só, são historicamente as populações mais ativas politicamente, mesmo que sem representatividade no Congresso burguês, e que são também, de longe, o grupo social que ao longo dos séculos mais manteve vivo o espírito da resistência. Por essas e por outras que você precisa encarar a indústria prisional para além simplesmente das prisões e de todo o dinheiro que diversas empresas lucram com esse complexo, mas sobretudo como uma ferramenta de repressão do sistema capitalista, que permite que o capitalismo e o imperialismo continuem vivos, prevenindo constantemente o levante das populações oprimidas e exploradas. Por isso não tem como não mencionar nesse programa essa foto recente divulgada pelo El País de um centro de treinamento da Polícia Militar de São Paulo com a inscrição Favela. Algo que você definitivamente não vai encontrar na versão escrito Leblon, Jardins, Corredor da Vitória ou Asa Norte. E por que não? Por que está normalizado ver uma polícia treinando na favela e não em um cenário que imita um condomínio de luxo? Resposta simples: criminalização da pobreza. E se você quiser ter uma noção básica do que é isso, mais básica do que essa foto já ilustra, eu recomendo o primeiro programa aqui desse canal chamado, adivinha só, criminalização da pobreza. Mas para além de uma resposta simples, é preciso também levar em conta a história do Brasil, né? Onde a principal instituição que foi defendida por aqui foi a escravidão e a manutenção desse modo de produção. Por isso que ali, quase junto com a criação do nosso primeiro Código Penal, em 1830, surge um ano depois, em 1831, a nossa Guarda Nacional, uma organização paramilitar responsável por garantir a dominação social, o que na época significava fundamentalmente a continuidade da exploração da mão de obra escrava e evitar que algum estado autônomo decretasse por conta própria a abolição da escravidão. Em suma, o trabalho da Guarda Nacional era remover qualquer perigo de insurreição escrava, admitindo explicitamente que a função do Estado era garantir a dominação de uma classe por outra. Por isso que hoje, em 2019, ver a nossa polícia militar treinando tiro em um cenário descrito como favela é uma das maiores lições de história que você pode ter. Isso tudo nos leva ao que ocorreu em Paraisópolis, quando a polícia militar invadiu um baile funk e causou a morte de 9 pessoas pisoteadas. A PM alegou de sempre, que suspeitos em uma moto dispararam contra eles e foram se esconder dentro do baile. Daí eles tomaram a prudente decisão de cercar um evento com 5.000 pessoas atrás de 2 suspeitos que eles sequer sabiam quem eram, se é que existiam. Como sempre, a polícia age legitimada pela narrativa de combate à criminalidade. É óbvio que não dá para o governo dizer que centenas de moradores ricos e da classe média alta da região ligaram naquela noite para a polícia reclamando do baile e que esse foi o motivo da atuação dos militares, preservar o sono da família tradicional brasileira.
Então justifica-se tudo com os tais 2 suspeitos que atiraram de uma moto, ignorando o fato de que já faz um bom tempo que políticas anti-funk são implementadas em São Paulo, usando o barulho das festas como pretexto para caçar criminosos e combater o tráfico de drogas. Bom, com polícia, bombas de gás e balas de borracha por todos os lados, a multidão acabou encurralada em diversas vielas estreitas e deu no que deu. Mesmo com todas as imagens e com todos os relatos dos moradores e pessoas que estavam na festa, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gestão Dória ainda sustenta que a polícia não estava tentando dispersar o evento, mas sim reagindo às agressões da multidão. Mas acho que da minha parte aqui, do seu jornal antijurídico, o que eu queria deixar registrado sobre esse acontecimento, caso não tenha ficado claro para você, é que o homem vale pelo lugar que ele vive. No capitalismo, o território é sempre usado como um recurso de classe. E sobre tudo isso e mais um pouco, eu tenho um episódio aqui no canal chamado Cidades, que eu gravei quando ocorreu também aqui em São Paulo aquela tragédia que foi o incêndio e o desabamento de um prédio ocupado por sem-tetos no Largo do Pacaembu. E agora que a gente já falou sobre criminalização da pobreza, criminalização do funk e até sobre a Guarda Nacional de 1831, eu queria voltar de novo no tempo e lembrar que a Guarda Nacional, assim como a Polícia Militar de hoje, não trabalhava sozinha. Existia outra instituição na época chamada Judiciário, que olha só, também continua existindo e que a bem da verdade nada mais era do que um braço do poder imperial, com métodos de recrutamento super pessoais. Naqueles tempos, os magistrados não precisavam ser exclusivamente só magistrados, o que significava que a magistratura era formada em grande parte por proprietários de terra e, claro, proprietários de escravos, que tinham também como principal objetivo manter o bem-estar da nossa sociedade escravocrata. Tanto é, por exemplo, que mesmo depois da proibição do tráfico de escravos e da criação de penas aos importadores de escravos pela lei de 7 de novembro de 1831, os juízes do Brasil seguiram por muito tempo fazendo vista grossa para essa lei. E daí é interessante dar um salto histórico até o mês passado, em uma palestra do Procurador de Justiça do Ministério Público do Pará, Ricardo Albuquerque, para estudantes de um curso de Direito, em que ele disse o seguinte, aspas: "Eu não acho que tenhamos dívida nenhuma com quilombolas. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro. Nenhum de nós aqui, se você for ver a sua família há 200 anos atrás, tenho certeza que nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África para serem escravizadas aqui. E não esqueçam, vocês devem ter estudado história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje. O índio preferia morrer do que cavar uma mina, do que plantar para os portugueses. O índio preferia morrer e foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos na África para substituir a mão de obra do índio. Isso tem que ficar bem claro. Fecha aspas. Bom, vamos lá. Essa é uma fala tão problemática que é difícil até começar a destrinchar ela. Mas a gente pode começar pelo fato do nosso procurador de justiça entender que cavar uma mina para os portugueses durante o Brasil colônia era um trabalho. Tipo, eu vou ali trabalhar para os portugueses, regime de CLT, férias, salário, aposentadoria, jornada de 8 horas, vida normal, tudo beleza, não dá realmente para entender por que os índios não toparam essa oportunidade. Daí, é claro, uma coisa leva a outra. Como só tinha vagabundo aqui no Brasil, gente que preferia morrer do que trabalhar, vamos então trazer o povo africano, mas dessa vez sem CLT mesmo. Vamos escravizar logo todo mundo de uma vez e dane-se. A culpa é dos índios que não quiseram trabalhar. E aqui eu queria fazer um breve parênteses. Eu acho muito importante a gente abordar a fala desse procurador de justiça, porque ilustra muito o pensamento das nossas elites, inclusive das elites do funcionalismo público, judiciário, ministério público, que seja. Ainda mais quando a gente olha para a América Latina hoje e vê o golpe de Estado que está acontecendo na Bolívia e que ameaça todas as conquistas sociais deles dos últimos 14 anos. E bom, você não me vê falando de América Latina aqui no canal, o que não significa que eu não me interesse pelo tema, mas é que definitivamente tem gente mais competente fazendo isso. Só o que eu quero destacar são os protagonistas desse golpe,
que é justamente uma classe média e uma elite tradicional conservadora e neopentecostal que não suportou ver o surgimento de uma outra classe média, dessa vez indígena e popular. Não é para menos que o discurso dessa elite é completamente racista. Na Bolívia, a classe social é visível dentro de um contexto étnico. Não é à toa que no seu discurso de reação ao golpe, o Evo Morales disse: "Meu único pecado é ser socialista, anticapitalista e indígena." Bom lembrar também que ele foi o primeiro presidente indígena desde o tempo dos conquistadores. Então eu digo isso para mostrar como que esses preconceitos e o racismo contra, claro, os negros, mas nesse caso contra os indígenas, é algo ainda muito vivo e muito perigoso. Tipo, justificou um golpe de Estado agora, aqui do lado, no nosso vizinho. E veja que nem é preciso ir até a Bolívia para entender o contexto que eu tô falando. É só lembrar dos assassinatos sistemáticos dos guardiões da floresta e, para além das opiniões racistas do procurador de justiça que eu citei e das declarações do Bolsonaro, existe também a atuação do STF, que na figura do Alexandre de Moraes, por exemplo, acabou de arquivar o pedido de indenização dos índios atingidos pela ditadura militar com a construção da hidrelétrica de Itaipu. Na época, todos foram removidos das suas terras à força, sem serem reassentados ou muito menos reparados pelas suas terras, territórios, recursos, nada. Todas as violações possíveis e imaginárias passaram batidas até finalmente, em 2019, serem arquivadas pela Suprema Corte. Mas agora, voltando para o lance histórico dos juízes, grandes proprietários de terras, escravidão e tal, outro episódio recente também ilustra muito bem a relação disso tudo, que foi o afastamento de 2 desembargadores e a prisão de outros 2 do Tribunal de Justiça da Bahia, lá em Salvador, cidade mais negra do mundo fora da África. Todos os acusados são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que vendia sentenças em processos de grilagem. O quarteto movimentou cerca de 76 milhões de reais nas suas contas bancárias, mas quem chama a atenção mesmo é a desembargadora Maria da Graça, que além de telefonar constantemente para traficantes e assaltantes de carro forte, ela tinha também nada mais nada menos do que 57 contas bancárias, e chegou a movimentar sozinha mais de 13 milhões de reais. O principal objeto da investigação era uma portaria editada por essa desembargadora transferindo 360 mil hectares de terra, onde vivem 300 famílias assentadas, para um borracheiro chamado José Walter, uma área que dá mais ou menos 5 vezes o tamanho de Salvador. E isso só para dar uma pincelada da relação histórica dos grandes latifúndios com o judiciário. Judiciário esse, sempre bom lembrar, que é branco. E sabe quem mais é branco? Ele mesmo, o agronegócio. 60% de toda a área das propriedades rurais do Brasil são de produtores brancos. E os negros, mesmo sendo a maioria dos produtores rurais, ocupam menos da metade dessa área dos brancos, 28%. É uma desigualdade gritante e bem clara. Quanto maior o tamanho da propriedade de terra, menos negros são produtores. Agora some tudo isso ao novo projeto de lei do Bolsonaro que autoriza o uso das forças armadas nas reintegrações de posse de propriedades rurais. Essa proposta dele surge um mês depois de ter prometido indulto aos policiais militares condenados por matarem 19 pessoas no mundialmente conhecido massacre de Eldorado dos Carajás. Na ocasião, mais de 150 policiais militares armados com fuzis atacaram trabalhadores do MST. 10 dos 19 mortos foram executados a queima-roupa e os outros foram mutilados até a morte com foices e facões. Ninguém foi investigado, não fizeram perícia no local, não fizeram perícia nas armas dos policiais e muito menos reconstituição do crime. Apesar da fama do massacre dos Carajás, ele está longe de ser um fato isolado. O que ele é, na verdade, é um símbolo do padrão de atuação das forças policiais e militares contra camponeses, trabalhadores rurais, povos indígenas, pescadores, quilombolas e todos os seus respectivos defensores e advogados.
Desnecessário dizer que existe a possibilidade real desse projeto do Bolsonaro acabar sendo aprovado. Afinal de contas, a gente é governado pelos ruralistas. Eles são 247 dos 513 deputados federais e 38 dos 81 senadores. Essa é mais uma brilhante ideia de um governo incompetente que usa a criminalização para lidar e fingir resolver problemas sociais históricos que têm origens econômicas e racistas. E sobre tudo isso e mais um pouco, eu recomendo outro episódio aqui do canal chamado O Agro é Pop, que também fala sobre MST, agrotóxicos e a campanha da Rede Globo O Agro é Pop, o Agro é Tech, o Agro é tudo. E sabe o que é mais pop e mais tech do que o agronegócio? A indústria da vigilância. Um dos braços do complexo prisional que está sendo cada vez mais implementada para atuar em tempo real, monitorando pessoas, lugares, eventos e, claro, realizando prisões instantâneas numa equação básica que se resume a mais segurança é igual a menos privacidade. Num primeiro momento pode até parecer relativamente ok, eu sacrifico um pouquinho da minha privacidade quando eu estiver no metrô ou no estádio de futebol, em troca de saber que as câmeras estão procurando e detectando suspeitos e foragidos da justiça. Tudo isso vai muito bem, exceto pelo fato de que 90% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. Eis que temos uma tecnologia high-tech de reconhecimento facial que é, olha só que coisa, racista. Com câmera ou sem câmera, o sistema de justiça criminal e a polícia seguirão perseguindo e condenando de forma preferencial os negros. Pode parecer um assunto meio futurista e Black Mirror, mas a verdade é que a tecnologia já está sendo usada no Rio, em Santa Catarina, na Paraíba, no Ceará e na Bahia, que foi onde mais repercutiu na mídia, porque usaram durante o carnaval e acharam até um foragido da polícia que estava vestido de mulher. Isso virou notícia porque é de fato inusitado, além de servir como um ótimo case de sucesso. Mas a bem da verdade é que durante 4 dias, na micareta de Feira de Santana, o sistema de vigilância capturou o rosto de 1.300.000 pessoas, gerando 903 alertas que resultaram na prisão de 15 pessoas. Ou seja, mais de 96% dos alertas não resultaram em nada. E isso sim é uma bela de uma propaganda de merda. A importância de trazer à tona esse debate sobre a indústria da vigilância é que a gente precisa bater de frente contra o reconhecimento facial o quanto antes. Na verdade, antes de fazerem você acreditar que o sistema penal depende dessa tecnologia e que todos os seus danos são inevitáveis e fazem parte do progresso. E para concluir, acho que um bom resumo da ópera para você ter em mente é o seguinte: a violência estatal é um dos principais fatores que mantém a desigualdade na nossa sociedade. E gerenciando tudo isso está a polícia, desde reprimindo movimentos sociais até direcionando propositalmente suas operações para os territórios pobres e periféricos. E tudo isso pode ser facilmente constatado se você simplesmente olhar para os 3 pilares básicos das origens do policiamento que vem desde o século XVIII: escravidão, colonialismo e controle da classe trabalhadora industrial. Sempre que ocorre um absurdo envolvendo a polícia, como foi o caso em Paraisópolis, surgem na grande imprensa os reformistas, que vão direcionar todo o debate em torno de profissionalizar melhor a polícia. E nisso entra todo tipo de proposta, que a academia deve ter mais aulas de direitos humanos, que os policiais e as viaturas devem ser obrigados a ter câmeras, precisamos reforçar o policiamento comunitário, ter maior diversidade de raça e gênero na nossa polícia, mais treinamento quanto ao uso da força, etc, etc e blá blá blá. Mas todas essas propostas servem a um propósito bem claro, que é seguir sem questionar o papel da polícia. Tudo isso, todas essas mudanças só servem na verdade para fornecer mais recursos para a polícia continuar suas ações discriminatórias, só que com ar de legitimidade pública. Essas reformas servem para isso: sustentar a legitimidade da polícia sem considerar em nada a missão histórica da polícia. Portanto, não se deixe levar pelas ladainhas dos reformistas da polícia, que não se deve buscar nada na reforma da polícia.
mas sim reduzir o seu escopo, reduzir a sua legitimidade e principalmente reduzir o seu poder. Como sempre, queria agradecer aos apoiadores e apoiadoras desse canal lá no Apoia-se, que através da contribuição de todo mundo que a gente mantém esse canal, que a gente mantém o jornal antijurídico de pé. E antes de me despedir, também convidar você a se inscrever no canal, convidar os seus amigos a se inscreverem no canal e seguir a gente lá no Instagram, beleza? Valeu, falou!